mas um bate-papo para a gente mostrar também um pouquinho das temáticas que a gente desenvolve no curso, e vocês fiquem à vontade. Depois eu deixei um tempo, né, para a gente conversar, e quem quiser contribuir ou falar alguma coisa a respeito da temática será bem-vindo, tá? Eu vou tentar compartilhar, então, aqui a apresentação, tá? Vou fazer um teste aqui para ver se vai dar certo. Vocês conseguem enxergar? Sim? Sim. Então, vamos lá. Bom, essa temática, pessoal, ela está bem atual agora, né? E diz respeito, então, à divulgação e à mensuração da ciência nas redes sociais. E aí eu acrescentei algo no título da palestra aqui, que é para a gente conversar mais para o final da apresentação, que é o papel do profissional da informação, né? O nosso papel nesse cenário atual, como que a gente pode contribuir, né? Eu fiz uma agenda aqui, mais pro forma mesmo, para a gente saber um pouquinho do que nós vamos falar hoje. Eu pensei em falar um pouquinho com vocês, rapidamente, do contexto das métricas, que tem a ver com o assunto, né? Falar um pouquinho sobre a avaliação da produção científica e chegarmos nas métricas alternativas. Vou apresentar algumas ferramentas altimétricas para vocês e, por final, a gente vai falar um pouquinho do nosso papel aí. Qual que é o contexto das métricas, né? Então, nós temos pesquisas desde 1920 relacionada às métricas da informação. No entanto, essas pesquisas eram mais voltadas para as métricas tradicionais. Então, em 1920 foi cunhado o termo bibliometria, e depois nós tivemos várias pesquisas a respeito. Aí a bibliometria, ela fica uma temática mais parada durante um tempo, sem muitos avanços, e depois com as bases de dados, né, torna-se novamente ser um ponto bem importante dentro do ciclo, né, de produção e avaliação da produção científica. Essa temática, bibliometria, cientometria, ela começa a tornar-se mais cara para a ciência da informação com um representante, que foi o Eugene Garfield, né? Ele era químico, mas ele fez seu mestrado em ciência da informação. E na década de 60, ele criou o ISE e o fator de impacto, que são índices que estão hoje, né, a gente utiliza eles hoje dentro da Web of Science, que vai medir, então, o impacto de um periódico científico e o impacto da produção científica em si, mais propriamente dito, dos artigos científicos que estão indexados dentro dessa base. Então, a partir de Eugene Garfield, ele foi considerado o pai da ciência da informação, né? Outros estudos começaram a evoluir. Nós temos aí uma área que trabalha bastante com o comportamento da ciência, dos cientistas, que é a sociologia da ciência, né? E ali a gente tem vários representantes que vêm contribuir para a gente entender um pouquinho esse processo do fazer científico e de avaliar essa produção científica. Alguns representantes, como Bruno Latour, ele vai falar um pouco da migração, e aí a parte começa um pouco o que eu quero abordar com vocês, que é a migração da ciência para a internet. Até então, a gente tem um ciclo de produção científica muito voltado, né, e essa é uma grande crítica dos próprios pares. Então, quando a gente fala de avaliar o impacto, a gente fala de avaliar o impacto dentro dos pares, né, ou seja, dentro da própria academia, não pensando no fator e no impacto social dessa produção científica, dessa criação científica. E esses estudos vão evoluindo. Aí a gente tem o Larson, que em 96 ele vai falar que os links, né, que são disponibilizados nas páginas que tem a ver com resultados científicos, eles podem ser analisados, e é o que a gente chama de webmetria, ou webometria, como também é conhecido. Aí nós temos outros estudos que vão avançando sobre a análise infométrica, que tem a ver
para pontuar informações relacionadas à ciência, né? E aí tem a ver um pouco com indexação automática, que a gente já usa no curso, né? Para avaliar, para trazer métricas dessas informações. Depois a gente tem estudos de citação em blogs, e esses blogs, eles começam a ser um objeto ou um local, uma fonte de informação importante, onde se circula a ciência. E aí a gente tem os rankings de universidades, né, que eles começam a utilizar esses índices para colocar a sua instituição em pauta, demonstrar, por exemplo, a gente sempre observa na USP, quando a gente tem aquelas publicações, qual que é o ranqueamento da USP em relação à produção da sua ciência, né? E isso começa a ter um valor muito grande, e a gente teve uma crise até recentemente, eu não sei como ficará isso pós-Covid, né, que vão ser outros estudos que virão, mas a gente estava com uma visão, pelo menos a sociedade de forma genérica, muito preconceituosa, muito ruim em relação à universidade, em relação à ciência, um descrédito muito grande, que está relacionado, talvez, ao momento político, né, que a gente está vivendo, e esses ranks, eles começam a se tornar um fator de troca, muitos valorizados, né, para demonstrar como que está sendo a produção científica de uma instituição, então. E aí, em 98, começam os estudos sobre o fator de impacto na web, chegando mais próximo do que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Então, nesse sentido, a gente tem algo que é bem tradicional e já está bem constituído dentro do campo de avaliação da ciência, que são as que a gente chama de métricas quantitativas, né? E as métricas quantitativas estão relacionadas, então, à bibliometria, cientometria, infometria, webometria. E a gente tem a qualitativa, que nos cabe aqui a revisão por pares. Revisão por pares é quando a gente envia um texto, um projeto, né, ou um artigo, e ele vai passar por um crivo avaliativo antes de obter, então, esse recurso no caso de projeto e antes da publicação, no caso de um artigo, quando é submetido a um periódico. Então, essas duas formas é o que a gente observa da avaliação da ciência hoje. Essa avaliação, ela passa, né, essa produção científica, ela tem um ciclo, esse ciclo, então, passa desde a elaboração da escrita propriamente dita de um artigo, de uma produção científica, que é submetida, depois ela é revisada, aí ela vai recolher ou pegar essas críticas, essas análises dessa produção, essa leitura, né, do que foi feito, isso novamente o autor vai revisar, e aí esse texto, esse resultado, ele vai ser então publicado. Depois ele vai ser indexado em algum lugar. Hoje a gente tem então as bases de dados, né, onde normalmente normalmente essa produção ela onde a gente vai buscá-la, ou também em repositórios, né? E aí que sim que as pessoas ou os cientistas eles vão ter acesso a esse produto científico. Então ele passa por tudo isso antes do acesso. Isso aí, pessoal, pode demorar 1 ano, 2, né? Depende para onde esse artigo foi submetido. O que nós estamos vendo hoje, eu tenho analisado bastante isso, né, junto com o André, que está nos ouvindo, a gente tem feito análise dessas produções sobre o Covid-19, a gente observa que esse ciclo todo, ele está sendo rapidamente quebrado, então, tem a produção, ou ela vai para um repositório imediatamente para ter acesso, ou as revistas estão criando uma sistemática muito mais rápida de que para o acesso a essa publicação. Isso é muito importante, porque a gente vê qualquer resultado hoje que a gente tenha a respeito, né, desse vírus, ele é bem-vindo em qualquer área do conhecimento. Então, a tendência agora é que a gente vá refletir sobre essa produção e divulgação científica de maneira diferente da qual a gente é habituado ou era habituado até hoje, né? E o que vem marcar a questão das redes sociais, do impacto delas dentro da ciência, justamente foi a Web 2.0, pela possibilidade de colaboração.
Então, à medida que um cientista ele começa a sair do seu zona de conforto no sentido, né, da própria academia, onde seus pares avaliam e começa a colocar os seus resultados de ciência dentro de plataformas, dentro de redes sociais, eles começam a receber, então, interações, né? Essas interações tanto pode ser em formato de curtida, de comentários, né? E isso modificou completamente a forma de se divulgar a ciência. E daí foram surgindo ferramentas que começaram a medir esses resultados de pesquisa. Então é aí que a gente chega na altimetria. A altimetria ela vem a ser uma área, então, né, dentro das métricas, ela é bem próxima à bibliometria e mais próxima ainda à webometria, porque ela vai medir toda essa circulação da informação científica necessariamente dentro das redes sociais. Então, o que seria a altimetria, né? Ela é uma métrica que ela é extraída, então, a partir do compartilhamento de artigos científicos em redes sociais. Quem cunhou esse termo foi Jason Prien, o qual ele faz um post, e aí é bem revelador no Twitter, e a partir desse post no Twitter, né, no qual ele fala que ele entende a altimetria como uma métrica no nível do artigo, mas como ele não pode falar só do artigo, porque ela não vai avaliar, não vai medir só artigos, e também de uma forma muito genérica, ele prefere utilizar o termo altimetria. Isso foi em 2010, né, e a partir daí nasceu intitulada altimetria, embora outros estudos já eram bem próximos a isso. Ele criou, então, um manifesto, ele publicou um manifesto que a gente chama de manifesto altimétrico, o qual ele fala um pouco da crise dos sistemas tradicionais de métrica, faz críticas, então, ao modelo da bibliometria, cientometria, que demanda um tempo muito grande para se criar um índice, né? Normalmente, uma publicação a gente consegue medir, depois de 2 anos, o impacto dela. E essa morosidade, ela causa, hoje, ela não combina, né, com o atual cenário de rapidez que a gente tem de publicação e acesso a resultados científicos. Então, ele também fala que o fator de impacto, ele não pode ser um único olhar. Então, a gente tem que sair um pouco do campo acadêmico e chegar também no âmbito social, né? E ele diz que a altimetria não é webometria, ou webmetria, e ninguém consegue ler tudo, essa que é a base. Então, por que essas métricas surgem? Porque a gente precisa de refinar e ter um índice que vai nos dizer, olha, no meio desse mar de informações e publicações, essas publicações, elas têm um índice, né, uma frequência maior de acesso e leitura, então, pode ser que tenha uma qualidade melhor, então, eu vou estar direcionando as pessoas a escolherem, né, pela qualidade do que ela está lendo. Então, como ninguém consegue ler tudo, são necessários esses filtros de qualidade. E o mais revelador e o que mais trouxe impacto dentro desse manifesto é quando ele fala de apelo social, ou seja, é importante o que o pesquisador, a partir de então, ele começa a pensar na divulgação para a sociedade dos seus resultados científicos, né? E aí vem o conceito, né? O que são altimetrias? Então, são métricas alternativas. Por quê? O que ela faz? Ela vai medir diferente forma de impactos, né? Que não são tradicionais, mas são potenciais resultados que são importantes e eu consigo mensurar através dele qual que é a abrangência que ele está tendo, né? Fora dos muros, né, das universidades, dos muros acadêmicos. Mas ele não é uma alternativa para não usar citações, e não alternativa para citações. Deixa eu tentar explicar. A gente não vai utilizar a altimetria como uma alternativa para os índices cientométricos e bibliométricos. Eles são complementares, porque eles têm variáveis diferentes. Né, eles têm a mesma linhagem no sentido de medir ciência, mas um está mais direcionado ao impacto social dessa produção científica. Então, a altimetria ela é complementar à análise tradicional, que normalmente
são baseadas em citações. Como que a gente pode, que indicadores que a gente pode verificar quando vai fazer essas medições? Então, por exemplo, o que é uma medição, o que é um indicador? A visualização e os downloads, eles são indicadores. Onde que eles vai procurar essa medição? Em várias fontes, no YouTube, em redes sociais acadêmicas, como a ResearchGate, Academia Edu, né? Aí a gente também tem as redes de escopo genérico, Facebook, SlideShare, Fitsgay. Então, a gente tem várias fontes onde são buscadas essas medições. Então, compartilhamentos, menções, elas podem ser feitas no Twitter, Facebook, Google+, YouTube, em sites de notícias, postagens em blog, Wikipedia, né? Onde esses resultados científicos são salvos. Então, pode ser no Mendeley, Site Like, Delicious, SlideShare, Twitter, e aí tem mais. Resenhas e comentários também no ResearchGate, comentários na própria página do artigo, postagem em blog, adaptações no Dryad, no GitHub. Então, citações no PubMed, na Scopus, Web of Science, Crossref, Google Academic. Então, observe que a gente tem N fontes. Qualquer dessas fontes onde tenha alguma interação, alguma atenção, que nós chamamos, né, com esses resultados científicos, eles são mensurados e capturados. E a partir de então, através de ferramentas altimétricas, né, criado aí por meio de algoritmos, e esses algoritmos, eles são bem criteriosos, porque cada uma dessas fontes que estão aqui na tela, ó, elas têm um peso, e a interação versus a fonte onde ele teve atenção é gerado, então, um índice, né, e esse índice, ele é considerado, então, o índice de atenção em mídias sociais. Então, a gente vê aí, hoje, né, duas possibilidades. A gente tem o pesquisador, e a gente entende que ele já é um comunicador, no sentido que ele apresenta em seminários, ele escreve livros, né, artigos, ensaios, encontro em conferência, correspondência, e a gente tem o outro lado do cientista, que ele tem um papel dentro da sociedade, ou falando em eventos públicos, né, ou escrevendo livros com escopo mais genéricos, em mídias sociais, blogs e documentos políticos. Nesses dois âmbitos, a altimetria, ela consegue fazer, então, capturar essa atenção e transformar isso num índice que nós chamamos de índice altimétrico. A gente tem, basicamente, e aqui eu vou apresentar para vocês, 4 ferramentas que são as mais conhecidas. A gente tem o Altmetric, ele faz essa medição no nível do artigo. Tem o Impact Store, que ele vai fazer essa medição mais individual. Eu já vou mostrar um exemplo para vocês. Tem o Plum Analytics, que ele vai fazer uma medição institucional, então, do impacto da instituição na sociedade, né? Que impacto está tendo a instituição nas redes sociais. E o PLOS, que também é no nível do artigo, e às vezes ela está na própria revista, quando você entra, já tem um plugin, já vai mostrar toda essa mensuração. Em relação às métricas, né, para pesquisa individual, como eu falei para vocês, a gente tem a rede Impact Store. O que eu posso medir ali? Eu posso medir comentários em tempo real de resultados acadêmicos, eu posso observar possibilidade de interação com as pessoas que compartilham interesses comuns, e isso é bem interessante, porque a gente começa a aproximar pesquisadores, cientistas, ou pessoas da comunidade que têm um interesse comum por aquela temática, né? A gente pode observar a repercussão fora da academia, e fazer medições mais rápidas que o tempo para gerar índice de citações, né, do que os índices de citações. Então, por que eu vou fazer a medição da minha pesquisa individual? Quando eu quero saber qual a repercussão da minha pesquisa, quantas pessoas leram, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas compartilharam e comentaram. Algumas dessas ferramentas, além de verificar quantas pessoas curtiram, ela consegue me dar um mapa de onde curtiram.
então eu consigo verificar o impacto da minha pesquisa fora do âmbito regional, né, local, regional, nacional ou internacional também. Então, aqui é um exemplo, ó, do Impact Store, da medição de um pesquisador, o qual ele teve 7 milhões, né? Isso aqui é um índice, tá? Ele tem 7,01439 interações. Então, aqui tem um selo que ele vai dizer, né, onde que a quantidade que tem aí de interações, e aí é um número que está relacionado à fonte da onde foi coletado, tá? Esses dados, normalmente, ó, ele foi importado do OrcID, que é uma plataforma onde todo cientista e pesquisador, ele como é estimulado, né, a ter esse perfil do OrcID, e ali ele consegue fazer, através dessas ferramentas, a contagem, a mensuração do seu impacto científico. Aqui a gente tem de uma forma melhor para observar, ó, quantas interações em um ano, né, teve a produção científica desse pesquisador, e aqui por rede social, né? Então a gente observa, por exemplo, Facebook 32, né? Os estudos que a gente vem fazendo, a gente observa que a rede social onde mais os resultados científicos eles estão tendo atenção é o Twitter, né? E o Twitter, então, ele está sendo bastante pesquisado para observar quem está tweetando, quem está retweetando esses resultados, essas publicações desses autores. Então, aqui tem toda uma demonstra, né, quanto dessa produção tem acesso aberto, né, quantas elas foram citadas ou utilizadas dentro da Wikipedia, enfim, traz toda a mensuração individual do pesquisador. E aí tem o Altmetric, que ele faz isso, mas ele faz isso no âmbito do artigo, né? Então, a gente tem um exemplo aqui, a gente chama essa figura aqui de donuts, né? E essa cor, ela tem um significado, né? Então, por exemplo, olha aqui ó, o laranja, que ele teve uma interação dentro do blog. E aqui eu coloquei um artigo relacionado ao coronavírus, só para a gente entender um pouco. Esse artigo, ele foi publicado agora em março de 2020, né? E o índice dele aqui, ó, de atenção altimétrica é 513. A gente observa, antes que eu vinha acompanhando, né, em relação a esse quantitativo, nós tínhamos pesquisas de 1 ano, 2, para alcançar essa atenção. Então, em menos de um mês, a gente já tem 513 interações. E olha a quantidade de twitters, né, que tiveram 416. E essa ferramenta nos permite observar também qual o local, né, de qual país, de onde veio esse Twitter, no caso aqui é só de Twitter a interação, e aí é o mais importante para a ciência, né, para a questão do impacto social, é observar que dessas interações, ó, 82% foram de membros do público, ou seja, da sociedade, só 8% foram interações de cientistas. Ou seja, as pessoas fora da academia, fora os cientistas, estão se interessando e interagindo com essa pesquisa, com essa publicação. E aí é muito importante essa avaliação para a gente observar que essas medidas estão demonstrando para a gente que os resultados científicos estão saindo, né, do muro da academia. E aqui é só um exemplo para denotar a atenção online do periódico. Esse periódico é o Cytometrics, né? Essa figura aqui que eu tirei lá, esse resultado não é atual, então só para a gente observar que o periódico, ele teve 848, né, o índice dele de atenção altimétrica. Se a gente for relacionar com o que eu falei, que só um artigo teve 513 em um mês, a gente observa como está aumentando o interesse, principalmente pela temática. Uma das críticas tem a ver com isso mesmo, que os artigos que mais recebem atenção são aqueles mais apelativos, vamos dizer assim, aqueles que têm a maior
recebe a maior atenção dos membros da sociedade. Normalmente os artigos de saúde, alguns de agricultura, né, algumas áreas, ou até da área de exatas, mas que tem um apelo social maior, das ciências humanas também, quando vai avaliar algo ou alguma problemática que vem atingindo a sociedade, né? Aqui a gente observa também uma contagem, que quando a gente entra na Nature, por exemplo, né, eles têm um plugin, que essa contagem eu não preciso utilizar uma ferramenta para isso, porque ela já é anexada aqui dentro da página da revista. Então, essas cores desse Donuts aqui, ó, tem a ver com o tipo de fonte, né, cada fonte aqui tem uma cor, onde essa pesquisa, ela teve interação. Ao lado aqui, ó, se vocês observarem, a gente tem esse quantitativo relacionado ao índice de citação tradicional. Então, aí a gente começa a fazer algumas analogias. Tem vários estudos que tentam fazer esse correlacionamento. O artigo mais citado é o que mais tem interação? Não necessariamente, né? Porque a gente observa que esses artigos de Covid, por exemplo, a gente não consegue fazer o índice de citação que seja relevante agora, porque ele não teve o tempo necessário para que se consiga mostrar o impacto dentro da academia dele, né? Mas o social, sim, ele é imediato. Então, aqui a gente tem outras métricas mostrando do PLOS, né, que a gente observa aqui um artigo, e aqui a gente observa, então, a ocorrência das métricas, né, ó, total de artigos visualizados, né, e essas medidas todas têm a ver com quantas visualizações, interações, downloads foram realizadas, né. Quando vocês se depararem com essa figura dentro das revistas também, ela é parecida com aquele Donuts, né, do Altmetrics, mas ela é uma figura do Plumex, e aqui também, ó, de acordo com cada cor aqui, a gente tem, denota a quantidade, por exemplo, do verde, de uso, né, então cliques, visualizações, downloads, né, vídeos. Aqui o roxinho tem a ver com a captura dentro do bookmarks, dos favoritos, né, de referências. Enfim, cada cor dessa tem um significado no momento de criar esse índice altimétrico. A gente tem críticas a essas ferramentas, né, que elas estão sendo cada vez mais aprimoradas, então sempre a gente tem aí novidades, né, para observar delas. Uma delas, e tem a ver com uma crítica até que o Santarém falou um pouquinho na live dele, com os bots, né, que são robôs que eles vão manipular artificialmente. Por exemplo, o Altmetrics, eu posso querer que um artigo meu ele tenha uma visualização muito grande, então esses robôs ficam jogando esses twitters automáticos. Porém, essas próprias ferramentas, elas já criaram uma barreira. Quando eles observam que tem um retweet muito grande, eles acabam cancelando, né, essa contagem. Também não há evidências conclusivas que vai indicar essa correlação entre a bibliometria tradicional altimétrica, mas os estudos apontam que não é para ter mesmo um correlacionamento, na verdade é para ter um complemento. E o público, em geral, ele é muito propenso a se interessar por campos específicos, é o que eu falei do Covid-19, né? Então, depende, a temática que a gente estuda, ela vai ter um baixo impacto social também. E ainda não consegue incluir todas as fontes que, às vezes, os pesquisadores utilizam, mas isso eu acho que rapidamente vai ser resolvido, porque essas ferramentas, elas estão ficando muito aprimoradas. E aí, eu acho que a que mais tem sofrido impacto em relação às críticas é que, ao contrário das outras medidas, né, que são mais tradicionais, esses dados, eles não podem ser triangulados. Ou seja, eu faço meu trabalho altimétrico hoje e coloco o meu índice altimétrico daquela publicação, demonstrando que ela teve muito ou pouco, na semana seguinte, ela pode mudar completamente esse índice, né? Porque ele é analisado no momento da minha busca dentro dessa ferramenta. Então, isso vai sofrendo alterações. Então, de tudo isso que eu falei,
o que a gente pode observar quando a gente está falando de altimetria, né? Para que essas medidas são importantes? Eu posso observar, por exemplo, o tipo de atenção que o artigo recebeu. Então, tem muitos estudos que ele não estão tão interessado na quantidade de likes, vamos dizer assim, né? De curtidas, mas sim dos comentários que aqueles artigos tiveram. Porque pode ser um comentário negativo, pode ser um comentário do próprio autor, pode ser um comentário do próprio grupo de pesquisa, né? De onde esse artigo teve mais atenção? Qual a fonte que está sendo utilizado? Quais os países que acessam mais o meu conteúdo? Meus resultados de pesquisa, eles vão inspirar outras pesquisas? Ou seja, alguém utilizou a minha pesquisa e dela desenvolveu outra? Isso é muito importante, né? Que tipo de reações meus conteúdos tiveram? Reações negativas, positivas, né? E isso é muito importante para o direcionamento de pesquisa, o direcionamento do próprio autor, do próprio pesquisador. Quem que está utilizando esses índices altimétricos? Os próprios pesquisadores, né, como eu disse para vocês, os gestores de pesquisa, e daqui a pouco eu vou falar, os pesquisadores hoje, os cientistas, eles estão tendo que fazer gestão de pesquisa, e aí entra o papel do bibliotecário, né, que vão utilizar tanto para pesquisas, como eles vão utilizar para apoio a esses pesquisadores, né? Como esses pesquisadores fazendo, estudando, escrevendo e publicando, eles têm como também ser responsável pela gestão de sua pesquisa. E as relações públicas em relação aos editores das revistas, né? E aí vai exigir desse pesquisador algo a mais, né, que vai além da sua competência, que é rica ele, né, de produzir, de criar. Ele vai ter que ter habilidade de comunicação digital. E hoje a gente está vendo descancaradamente, né, essa necessidade que a gente está tendo de usar a tecnologia para divulgar nossas aulas, como que de uma hora para outra todo mundo vai ter que saber, conhecer uma plataforma, modificar o jeito de falar, né, isso a gente está aprendendo. Agora, imagina um pesquisador de laboratório, né, tendo que se sair do seu espaço, que é comum, já utilizado, para começar a pegar a sua pesquisa e divulgar em redes sociais. E aí, a gente sabe que não é só divulgar, a gente tem que fazer a gestão dela, o acompanhamento, e aí é um trabalho muito grande, né? O que vai exigir dele que ele aprenda a utilizar as mídias sociais para comunicação científica. E olha só, e aí a gente mostra essa esfera para vocês, que ela nem está atualizada, mas tem infinitas ferramentas que a gente tem, desde a descoberta da informação, da busca, ferramentas de análise, de escritas, de publicação, de avaliação de resultados, não é? Então, a gente tem infinitas ferramentas aí, e não tem como esse pesquisador conseguir incorporar todas no seu dia a dia. E aí a gente ele vai ter que, além de criar perfis acadêmicos e promover produtos de pesquisa, ele vai ter que criar, publicar, né, ou divulgar a sua pesquisa em repositórios de acesso aberto, participar ativamente das redes sociais acadêmicas, como o Mendeley, Academy.edu, e também participar das redes sociais, né, então, Twitter, Facebook, até Instagram. Ele vai ter que registrar um identificador único de autor, por exemplo, no OrgID. Ele vai ter que participar de plataformas dedicadas especialmente à disseminação de suas publicações científicas. Então, a gente tem uma plataforma aí que se chama Kudos, ela vai aumentar quase 23% o número de download quando indexa sua produção nessa plataforma. Só trouxe isso como para exemplificar para vocês como que o pesquisador pode dar conta de fazer tudo isso, né? Daí entra o bibliotecário, entra o profissional da informação, que ele vai ter que ajudar o cientista, né, o pesquisador, nessa empreitada. Como que o pesquisador ele pode fazer uma gestão eficiente de suas publicações se ele não tiver uma ajuda, né? E aí da biblioteca, de forma genérica, e do bibliotecário em particular. Então, exige do bibliotecário, além de conhecer a altimetria nesse sentido, o contexto das métricas, a conhecer todas essas ferramentas, né? Tanto para fazer isso dentro da sua instituição, como para ajudar
pesquisadores e cientistas. Eu deixei aqui um link, depois eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês entrarem, e aí vocês vão observar, né, é uma publicação que vai mostrar um infográfico aqui de cada ponto a qual o bibliotecário pode ajudar, tá? E aí eu só listei alguns aqui, que o papel do bibliotecário é dar, então, suporte nas fases do ciclo de pesquisa, aquele ciclo que eu demonstrei, dar suporte também aos usuários que vão utilizar essas ferramentas para buscar esses resultados, para buscar essas publicações, e ajudar o pesquisador a avaliar o impacto de suas publicações, né? Então, o conhecimento de altimetria, ele é central, ele é importante para o bibliotecário, para ajudar os pesquisadores e as instituições a entender e a manipular o impacto de suas pesquisas, né? A gente sabe que hoje é muito caro para as instituições saberem, né, qual que é o impacto da ciência naquele espaço. E aí eles vão recorrer às bibliotecas, por suas vezes, aos bibliotecários. Então, é um papel crucial dos bibliotecários, neste momento, ajudar na gestão de publicações científicas, né? Então, era isso, né? Como eu falei para vocês, eu trouxe aqui pinceladas, que são todos assuntos que a gente pode aprofundar, e agora eu quero ouvi-los um pouco, né, para a gente conversar um pouquinho sobre todos esses aspectos que eu passei aí para vocês, tá? Ok? Deixa eu ver as questões aqui. Tem alguma? Acho que ainda não, né, Deise? Ainda não. Pessoal, podem ficar à vontade, perguntar. Eu vou, então, dar o pontapé com uma pergunta, né? Você comentou, Márcia, que, eu não sei se eu entendi bem, tá? E você me corrige, que a maior parte dos resultados vem do Twitter. O Twitter é uma ferramenta, é uma rede social que apresenta mais resultados? Na verdade, né, o Twitter não é que ele apresenta mais, é onde os resultados científicos eles estão tendo maior repercussão. Então, mais que Facebook, mais até que o Mendeley acadêmica. Então, se a gente fosse comparar, o Mendeley, que é uma rede social acadêmica, e o Twitter são as maiores fontes onde está tendo repercussão de resultados científicos, de pesquisas científicas. Então, é onde os pesquisadores estão mais, por exemplo, usando, né, o Twitter e o Mendeley como rede social acadêmica. Então, assim, a gente está rastreando tudo que existe de publicações em redes sociais, e essas publicações, elas estão sendo ranqueadas, né? Quais estão tendo maior número de interação dentro das redes sociais. E existe um estudo ou uma explicação por que o uso é maior no Twitter, por esses pesquisadores? O Twitter, ele, no Brasil, a gente não adotou tanto a utilização da rede social, o Twitter, né? A gente utiliza, mas não é algo tão comum. Agora, fora do Brasil, os cientistas, os pesquisadores, já utilizavam há bastante tempo o Twitter para divulgar suas pesquisas. E também, o Twitter, como você tem um valor mínimo ali, né, de caracteres, com máximo para colocar, então foram divulgações rápidas, mas que elas geram muitos comentários. Esses comentários, então, eles são quantificados. Então, o Twitter, ele já é bastante utilizado no escopo internacional. A Isadora está participando da palestra. A Isadora está. Obrigada, Marci. De nada. Professora, a Gabriela perguntou, né? Teria como fazer, por exemplo, um refinamento das pesquisas do COVID em diversas áreas? Essa medição em diversas áreas, Gabriela, ela é possível fazer, mas aí você teria que entrar em várias ferramentas, né? Hoje, o que é importante, por exemplo, se eu entrar dentro do Altimetrics, que é uma ferramenta para fazer justamente essas medições e esses índices, eu consigo refinar por periódico, né? Então, eu vou colocar um periódico, por exemplo,
sendo mais, a BMJ e a Lancet, onde está sendo mais publicados os artigos científicos da área do Covid-19. Então, eu coloco o nome dessas revistas nessa ferramenta, e ali ele vai me trazer todos os artigos que foram publicados e o índice altimétrico dele. Então, esse tipo de um lugar único para procurar em várias fontes ao mesmo tempo, não tem. Mas eu tenho que verificar, por exemplo, o DOI, né, o identificador único desse artigo, para colocar numa ferramenta para eu obter esse índice. Então, é um trabalho bem moroso, não tem como fazer isso de uma forma única, né, ao mesmo tempo. Não tem. Mas é bastante interessante. Por exemplo, quando eu coloco Covid-19, né, dentro da Lancet, eu vejo lá que eles já tem um número da revista, é uma revista internacional importante, eles têm número específico agora, que é contínuo, de publicações contínuas sobre o Covid-19. Então, eu fiz uma pesquisa com o André, na Bireme, e só nesses últimos 3 meses a gente encontrou quase 2.000 artigos já. Então, é uma publicação, assim, absurda a quantidade de artigos que estão sendo publicados. E eles estão sendo publicados fora daquele modelo tão moroso que eu disse para vocês de publicação, né? Que é demorado, é muito rápido. Então, eu pego o DOI, que é o identificador único desse artigo, e coloco numa ferramenta para, então, fazer a medição, né, desse artigo, a repercussão social que ele teve. Professora Giovana, você conhece algum bibliotecário que trabalha só com esse tipo de assistência? Não conheço um bibliotecário específico, mas o Águia, que é o novo sistema de bibliotecas da USP, né? Eles é que estão dando treinamento para bibliotecários e eles têm ajudado bastante os pesquisadores, né, nesse aspecto, que é das competências que eu levantei, que é a capacitação para os pesquisadores. Então, tem sim, de forma mais genérica, né? Agora, trabalhando, o que a gente observa são, às vezes, o bibliotecário que vai partir para a área acadêmica, que utiliza essas métricas como uma abordagem metodológica de suas pesquisas, né? Eu mesmo já orientei, não necessariamente sobre altimetria, mas egressos do curso que vão trabalhar com métricas em outras áreas. Na área de ciência, tecnologia e sociedade, na área de ciência da informação, por exemplo. Então, ele utiliza como uma metodologia mesmo de pesquisa, e não necessariamente como para ajudar um pesquisador. Mas é um campo aberto, né? Então, a gente vai possivelmente ter aí uma demanda do bibliotecário ou de outro profissional que ocupar o espaço para ajudar o pesquisador, né, para gerir, para fazer a gestão da sua pesquisa. Vamos lá, o Rafael. Eu tenho uma dúvida. Altimetria seria uma solução para mensuração menos enviesada dos impactos? Por exemplo, quando pensamos nos impactos por meio das citações e referências, podemos ver que, às vezes, muitos artigos acabam sempre circulando dentro de um nicho específico e avaliados sempre pelos mesmos pares. Exemplo, um grupo de pesquisa que só cita os artigos de grupos de pesquisa e vice-versa. Alternativa, então, mediria o impacto dos artigos que estão fora do grande centro? Excelente pergunta, Rafael. Realmente, a altimetria, ela surge para a gente sair um pouquinho do âmbito acadêmico, né? Mas ela não é uma alternativa, como você falou, ela complementa. Porque os índices de citação, eles são criados, tem fórmulas, né, para obter esses índices, que eles seguem aí toda uma fundamentação. Então, sim, realmente acontece isso, do mesmo grupo sempre citar os mesmos autores, é o que a gente chama do efeito Mateus, quanto mais tem, mais terá, né, e é dentro das métricas aí, mas a altimetria, ela não vai ser uma alternativa, mas é outra visão, né? Então, a gente vai ter outra visão. Agora, a gente vai analisar o impacto social. Então, fora da academia, quem da sociedade, ou qual o quantitativo, quantas pessoas da sociedade estão tendo acesso aos meus resultados de pesquisa. O que não quer dizer também que não vai acontecer de outros pesquisadores estarem fazendo essa atenção.
né? No caso do exemplo que eu mostrei, 85% eram de membros da sociedade, ou pesquisadores que não se identificaram como pesquisadores, entenderam? Então, as duas aí, a gente tem críticas a elas, mas é mais uma forma de fazer essa medição, né? A altimetria, ela vem aí para complementar as métricas tradicionais. Aí a Silvia perguntou, a Cíntia não trabalha com essa vertente? A Cíntia, ela trabalha com métricas, eu não sei se é altimetria, acho que não. O André, na nossa pesquisa, o score do Covid, encontramos também publicações em plataformas de áudio. Algumas ferramentas altimétricas captam essas plataformas de áudio. André, eu não sei se falar o certo, porque até há pouco tempo não, né? Não tinha o áudio, mas eu não sei se ultimamente essas ferramentas não tenham ampliado para áudio também. Não sei se te falar propriamente dito, André, vou ficar te devendo. Porque, como eu falei para vocês, essas ferramentas, elas estão sendo aprimoradas muito rapidamente. E o que aconteceu conosco agora, né, na ciência, em relação ao Covid-19, ele está quebrando todos os protocolos, né, em relação à publicação. Não está demandando aquele tempo que demandava para você publicar um artigo. Então, os pesquisadores estão fazendo vídeos em YouTube, publicando em revistas informativas, e aí, assim, atingindo o grande público, né? Mudando a maneira de escrever até para atingir um público maior, que era sempre o propósito da ciência mesmo, né? Porque a gente fala por códigos, né, gente? Se alguém de fora ouvir a gente falando em métricas, bibliometria, altimetria, cada área tem o seu código. Então, você tem que traduzir isso para uma mensagem para que a sociedade consiga compreender. Então, isso tem modificado muito. E a gente todo dia recebe aí artigos de pesquisadores já traduzidos para uma linguagem que a gente possa entender. Cadê? O André Fernandes, professora. Como essa publicação online está sendo produzida mais rápido, estando fora daquele círculo tradicional, não há uma preocupação com a qualidade dos artigos? Eu acredito que sim, que há. No entanto, o que eu observo é que as pesquisas que estão sendo publicadas rapidamente, a maioria são aquelas de ponta, né, de pesquisadores já reconhecidos e também em publicações importantíssimas no cenário internacional. Essa revista que eu citei, a Lancet, né, ela é uma revista que ela tem de várias especialidades, e ela ali tem um crivo muito rigoroso, ela tem um índice de impacto altíssimo, então eu imagino que eles não vão publicar sem conhecer o autor, né, e aí acaba ficando, refinando ainda mais, né, eu publico quem eu conheço, mais ou menos nesse sentido, o grupo de pesquisa mais conhecido, de uma instituição reconhecida. Eu acho que eles não recebem pesquisa, assim, imagino eu, de um lugar que não seja de pessoas ou de situações ali que eles possam controlar. Mas existe, sim, essa preocupação. Eu e o André mesmo, a gente está com interesse de pegar esse artigo, e tem a Ednec que está publicando junto, aí, tentando junto, e colocar naquelas plataformas que não passa por avaliação, né? É só para disponibilizar o resultado e depois você aprimoriza a pesquisa e envia para uma revista. É só para ser rápida a publicação. Não sei se vai dar certo, mas a gente está tentando fazer isso. Você ia perguntar alguma coisa, Deise? Desculpa. Eu queria pegar uma carona na colocação do Rafael Augusto, que ele fala, né, medir o impacto dos ativos que estão fora dos grandes centros, aí ele usa a palavra, seria menos enviesada. É difícil pensar, né, que não tem viés. A gente pensa em redes sociais, é um que aceitou o outro como amigo, ou no Twitter mesmo, eu estou seguindo, alguém está me seguindo. E isso aí, eu sempre dou um exemplo, Deise, nessa linha que você está falando. Quando você coloca algo no Facebook, né, um artigo seu, por exemplo, às vezes as pessoas não vão ler esse artigo, não, mas por você ter colocado, todo mundo vai curtir, né? E se você não está dentro daquele algoritmo lá, que tem aquela bolha do Facebook, né, se você não consegue enxergar, eu não vou curtir. Então, você vai curtir quem está dentro da sua bolha. Então, é enviesado também, não tem como.
não tem jeito para aumentar. O que acontece é que os pesquisadores, aqueles que estão interessados, que são pesquisadores de ponta, e que esses índices altimétricos, eles vão ter impacto na carreira, ou na própria produção deles, é que eles estão em todos os lugares, né? Então, aí tem uma forma de gestão, então você tem grupos de pesquisa onde tem profissionais que acabam ficando com essa tarefa de alimentar essas redes sociais. E o que está acontecendo hoje é que as próprias revistas, elas têm o plugin dessas ferramentas altimétricas, ela acaba sendo a responsável por publicizar essas publicações, né? Então, a gente de uma revista e que quando tem um artigo, ela faz a divulgação em redes desses artigos. Então, essa tarefa, ela está tendo responsabilidade, dividindo essa responsabilidade, né? O que não pode, às vezes, é o autor só contar com esse trabalho dessas revistas, né? Ele também tem que sair um pouquinho e ele começar a fazer um marketing pessoal. Esse marketing pessoal não é só questão de vaidade, não. Esse marketing pessoal é para que a gente atinja a sociedade mesmo, né? É que a gente saia dessas zonas de conforto, de publicar só para os pares, né? E comece a atingir a grande sociedade também, as pessoas de diversas áreas. O Marco pediu para fazer uma pergunta. O Marco Pode fazer. Almeida. Uma observação. Oi, Marcinha. Pode falar. Oi, Marco. Tudo bom? Tudo. Então, a minha observação é o seguinte, né? Em que medida a gente não pode pensar, né, que a altimetria ela acaba medindo muito mais o interesse social na temática da pesquisa do que efetivamente o impacto propriamente científico da pesquisa no campo. Até por conta dessa história da velocidade. Né? Então, por exemplo, ela vai medir, a gente vai ter um monte de artigos agora que vão ter um acesso alto sobre cloroquina. Mas quantos desses artigos efetivamente vão gerar novas pesquisas, mudança nos procedimentos médicos, etc. Eu acho que é pela própria velocidade como as coisas se colocam, né? Talvez. Você tem razão, Marco, é mais o interesse do que o impacto propriamente dito. Só que essas ferramentas, elas criaram ali um algoritmo, elas conseguem, às vezes, dar peso diferente para essas fontes. Então, por exemplo, aqueles resultados de pesquisa que geraram outro resultado de pesquisa, por exemplo, eles têm um impacto maior. O número ali deles, né, o índice é maior. Enquanto o Facebook, que é uma rede social, né, que talvez seja essa no sentido de interesse pela curtida, o número do escopo deles ali é menor. Então, eles tentam, né, driblar isso, mas você tem toda a razão. Meu ponto de vista tem os handicaps para cada meio por onde circula. Interessante. Tem, é isso mesmo. Então, cada fonte tem uma pontuação inicial para se criar esse índice altimétrico. A gente chama de score, esse score altimétrico. Tá? Mas eu concordo, é mais o interesse em si do que o impacto. Obrigada, Marco. Pietra, vamos lá, altimetria é algo novo para a profissão, e as pessoas que precisam desse serviço de altimetria, eles acabam desvalorizando o papel do bibliotecário por não saber o papel que podemos exercer. Então, não é novo, né, e é ao mesmo tempo. Não é novo porque hoje a relação de tempo, ela está muito diferente. Então, ela é uma altimetria, ela foi, então, intitulada, ou ela foi descoberta no sentido que foi evoluindo até chegar à altimetria em 2010. Né, que a gente começou a conhecer como altimetria mesmo. Então, tem aí 20 anos, né, de área, para uma área é recente. Agora, em relação aos bibliotecários, o que está havendo, vem isso de uma, talvez, um controle, na verdade não é controle, uma inspiração internacional, o qual eles já estão valorizando o bibliotecário para trabalhar dentro dessa área, não seria trabalhar nessa área, mas qualificar pesquisadores para fazer avaliação, monitorar o impacto social, né, de suas pesquisas, e aí chega ao Brasil, talvez esses estudos, teve um boom em 2015, há uns 5 anos atrás. Então, o maior número de artigos
pesquisa sobre altimetria entre 2015 e 2016, teve um boom. E eu observo agora que, como até o Marco, né, ele fez uma crítica em relação, ou assinalou uma crítica que não é tanto o impacto, mas o interesse teve sim esse questionamento. Eu até observei que teve decresceu essa curva de interesse pela altimetria, né? Mas o fato o bibliotecário ele tem um papel muito grande dentro das métricas, independente da altimetria, né? Na bibliometria, sintometria, porque ele ajuda, sempre teve essa responsabilidade dentro das bibliotecas, ajudar a controlar a produção científica de sua instituição, né? E individualmente do pesquisador. Então, esse papel é interessante. O que a gente pode tirar disso, e aí talvez fosse um nicho, é você fazer assessorias individuais para grupos de pesquisas e pesquisadores. Aí a gente vê um nicho interessante, né? O bibliotecário, ele começa a fazer consultoria para capacitar pesquisadores ou para monitorar. Então, ele pode ser um agente ali que vai trabalhar em conjunto com o pesquisador, ou com o grupo de pesquisa, ou com uma instituição, no monitoramento do comportamento da sua ciência, né? No comportamento individual do pesquisador, da instituição, ou da própria cadência da ciência. Por exemplo, vou trabalhar junto com um grupo de Covid, eu vou ficar louca, porque eu tenho que monitorar todas as bases de dados, né? Eu vou ter que verificar toda a repercussão social que está tendo, negativa, positiva, vou ter que ficar o tempo todo alimentando, né? Para dar direcionamento para pesquisadores. Então, isso já foi publicado? Não foi publicado? Essa temática já foi abordada, né? O que está tendo maior repercussão em relação à medicação, em relação ao comportamento, em relação ao prognóstico? Enfim, né, é uma doença sistêmica, não é? O que está aparecendo na literatura? O bibliotecário, ele pode ajudar nesse sentido, sim, a trabalhar com as métricas, verificando os pontos-chave que estão sendo citados, que está tendo repercussão dentro da ciência. A Silvia. Quer falar, Silvia? Pode falar. Márcia, com essa história da doença, eu acho que muita coisa a gente acabou prestando atenção, que não tinha atenção sobre esta comunicação entre a ciência médica, né? E alguns médicos citaram bastante o Twitter. Então, aí saiu um artigo sobre a cloroquina, ele era refutado. Eu vejo pouquíssimas vezes o Twitter, mas eu vi as palestras, e eles descartavam determinados artigos pela leitura do Twitter. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: eu entendi que você falou, né, do uso do Twitter, de largo alcance no mundo, ele é muito rápido, mas o que eu acho interessante é essa ponte que o Twitter faz com as outras redes sociais. Então, ou até com a mídia. Então, a televisão, ela acaba sendo uma extensão desta informação, desta altimetria que você está falando, entendeu? Então, existe talvez uma outra ponte surgindo, né? Tanto sim. É que, você está entendendo o que eu estou falando ou não? Então, assim, por exemplo, os meios de comunicação, eles acabam sendo uma outra extensão métrica. Então, eu ouvi alguns médicos falando, por exemplo, na rádio, na TV Cultura, naqueles bate-papos que tem todos os dias, dizendo assim: olha, esse artigo foi veiculado no Twitter e já foi descartado sobre a cloroquina, sabe? Então, essa questão também dessa avaliação científica que é feita em função de um bem comum, né? Ou seja, a ética da ciência, ela pode se usufruir disso, né? Já que tem tanto mal-estar social neste momento, né? Então, só um comentário. Não, sim, tudo a ver. O Twitter, ele é interessante, as outras redes sociais também, porque quando você observa os comentários que tem, às vezes, da divulgação do artigo, às vezes nem sempre ele é positivo, às vezes ele é negativo.
mesmo assim vai contar para esse score. Então, quando eu falo que um artigo tem um score alto, não quer dizer que ele tem uma grande qualidade, mas que ele teve uma repercussão. Essa repercussão, a gente só vai saber se ela é positiva ou negativa quando a gente vai começar a ler. Então, fazer uma análise de conteúdo dessa repercussão, para observar que caminho que teve. Essas métricas, elas não conseguem atingir as mídias, né? Como TV, rádio, porque não tem como medir. É só aquilo que tem um identificador único. Por exemplo, eu só consigo fazer a métrica de um pesquisador se ele tem um código único do autor, que é conseguido através, por exemplo, de uma plataforma específica para isso, ou do artigo que tem o DOI. Então, só aqueles elementos com identificador único que eles conseguem ser mensurados, tá? Travou aqui na Silvia. Aí, ok, Silvia, obrigada. Alguém mais, pessoal? Ok? Ok, Marcinha. Então, acho que é isso, né? Sim. Mas, olha, eu me coloco à disposição de vocês, a gente vai divulgar esses slides, e aí essa é um tema de uma disciplina, né, que vai ser oferecida, não sei, possivelmente no próximo semestre, que é uma disciplina que ela é eletiva, tá? É o conteúdo da disciplina, e eu trouxe uma das aulas só para a gente bater papo aí, tá bom? Obrigada, Marcinha. O Luan tinha perguntado sobre a disponibilização dos slides. Ok, vou disponibilizar sim. A Deise tem novidades aí para a gente, né, Deise? De um local aí para a gente deixar nossas contribuições, não é isso? Isso. Depois que ela tiver esse local único aí a gente vai divulgar lá. Isso mesmo, aguardem um pouco. É novidade, né, Deise? Obrigada, viu, Márcia? Obrigada mesmo. Obrigada a vocês por me aguentar esse tempo. É tão difícil falar só vendo os slides sem ver vocês, mas espero ter cumprido aí o objetivo do encontro. Boa noite, um abraço, viu, gente? Obrigadão, obrigada, viu? Boa noite, gente. Tchau, boa noite. Abraços virtuais para vocês.